E depois de um dia de muito calor, o tempo fechou ontem no final da tarde em Joinville. E não foi uma simples chuvinha, não. Muito vento, um volume de água muito grande. E para hoje, a previsão é novamente de tempestade na cidade. Por isso, Micael Melo está ao vivo para atualizar para a gente como está a situação na região e saber quais as informações em caso de tempestade, em caso de problemas. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando o Ver Mais nessa quarta-feira. Informações super importantes, Keltrin. Como você falou agora, ontem foi bastante quente, um dia com calor bastante intenso e no finzinho da tarde veio aquela chuva, aquele volume de chuva e vento. Hoje, a previsão também é de chuva novamente, tempestade nesta quarta-feira. Para atualizar todas essas informações, eu vou conversar ao vivo com o Michael Richter, gerente da Defesa Civil de Joinville. Michael, para começar nosso papo, eu queria que você comentasse brevemente sobre o que aconteceu ontem, porque foi uma situação mais isolada, claro, em alguns pontos da cidade, principalmente ali no Vila Nova, né? Exatamente, como foi então, divulgado através dos avisos meteorológicos, nós novamente estamos passando uma semana, com fortes calor, a umidade no ar também favorece essa condição de temporais, principalmente no final do dia. Então, na tarde de ontem isso não foi diferente, aquela característica típica de verão, o que em algum lugar chove intenso, com vendaval e outras regiões nem tanto, Foi o que aconteceu ontem no Vila Nova, principalmente relacionado aos ventos. Tivemos então ocorrências de quedas de árvores e destelhamentos que foram atendidos aí pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros Voluntários. Ontem, até por coincidência, nesse horário que teve a tempestade, eu estava lá no bairro Vila Nova e foi um cenário bastante assustador, porque a chuva se intensificou rapidamente, um pouco ali antes das 5 horas da tarde. O volume de vento também era muito grande, esse vento ele mudava até de direção, realmente assustou e imagino que os moradores ali do Vila Nova também ficaram assustados. Agora, Marco, hoje novamente outro dia de calor, porque tá quente sim nessa quarta-feira, até parece um pouquinho menos do que ontem, mas ainda assim bastante quente. Aqui a gente está debaixo do sol, por exemplo. Michael, conta um pouco pra gente como é que a previsão tá para hoje, agora para o final dessa tarde. Ela continua como foi ontem, Então, novamente, devido ao forte calor, então nós devemos ter tanto hoje como amanhã novamente temporais associados a esse calor. Então a gente chama atenção exclusivamente para a questão de ventos novamente, Até tem uma condição de chuva mais volumosa para o litoral sul, para o Planalto Sul do estado, Então, mas todo o litoral de Santa Catarina, inclusive a região de Joinville, então está em alerta com relação à possibilidade de ocorrência aí de temporais associados à chuva intensa e também a vendavais. Já que a gente está falando de temporais, essas situações que podem acontecer nos próximos dias, eu queria te perguntar também algumas orientações para a população, se alguém se deparar, claro, com esse volume grande de vento, com chuva, quem mora perto dessas áreas de encosta, queria que você desse algumas orientações para a gente também. Inicialmente, como a condição relacionada aos vendavais, é buscar um local seguro nesses momentos de vendavais, Evitar ficar embaixo de postes, de árvores, que podem cair em função dos ventos. Com relação às encostas também, como a gente já teve uma chuva volumosa na semana passada, tivemos chuva ontem, então as pessoas que residem próximo aí a encostas, a qualquer sinal de movimentação de árvores, de inclinamento de muros ou de postes também, aciona a Defesa Civil através do 199 e, por fim, em caso de ocorrência de alagamento, evitar de passar nesses pontos alagados, porque pode estar ali escondido algum buraco, algum bueiro que se abriu e também pode ocasionar um acidente. Então, evitar passar nesses pontos de alagamentos também. Queria te perguntar também sobre o final de semana, daqui a pouco está chegando, algumas pessoas se programam, como é que está, por enquanto, a gente sabe que, claro, isso pode mudar, mas qual a previsão para o final de semana por enquanto? A previsão final de semana, então, a gente deve ter até na sexta-feira ainda essa condição associada a temporais. No final de semana, mais chuvoso, mas diminui um pouco o risco de temporal. Claro, a gente tem que acompanhar dia a dia para ver, porque como é verão, então essa condição ela se altera muito rapidamente. Mas no final de semana, um tempo mais fechado, mas não com tanto risco para temporais. E claro, as equipes da Defesa Civil aqui de Joinville estão em alerta, estão monitorando minuto a minuto toda essa situação, né? Exatamente, desde o dia de ontem, então, a gente já fez esse alerta, hoje reforçamos, então, essa condição de temporais para até pelo menos a sexta-feira. Em qualquer situação, então, de emergência, acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193. Perfeito, Michael. Agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Orientações, Keltrin, super importantes para a população aqui de Joinville. É isso, verão acontece esse tipo de situação, então conforme o dia vai passando, aquele calor, aquela sensação de abafamento
no final do dia você deve esperar aquela chuva forte, que essa previsão de tempestade para essa semana pode se repetir nas próximas semanas aí. E claro, a Defesa Civil aqui de Joinville está em alerta, minuto a minuto, para acompanhar tudo que acontece. Volto com você, estúdio, Keltrin. Micael, eu estava prestando atenção atentamente às orientações do secretário e me ocorreu que ontem, justamente depois das 4, eu saí da TV, fui em direção a Pirabeiraba e tem um grande rio ali que corta, imagino que seja o rio Piraí, e havia muitas pessoas se banhando, algumas permaneceram com a chuva. No caso também, só para a gente reforçar essa informação, se o pessoal que gosta de aproveitar agora a natureza, rios, porque podem vir as trombas d'água junto com a chuva, né? Então é importante também esse tipo de orientação. O Maicon, a Keltrin está perguntando para a gente sobre as pessoas que procuram rios agora nessa época, conforme, né, chega o final do dia tem essas tempestades, que é o assunto que a gente está falando aqui. Então tem que ter um cuidado quando tiver uma previsão de tempestade, assim, ao ir para esses lugares? Exatamente, também é um trabalho que a gente reforça durante todo o verão, né? Como a gente comentou, é comum agora, no final da tarde, aquelas, né, tempestades, então o pessoal fique atento, né, tá lá tomando banho no seu rio, repare se, né, se tem nuvens negras próximas, escutar barulho de trovoada e evitar ficar nos rios, principalmente no final dos dias, quando tiver associado a essas condições temporais. Que fica uma situação realmente mais perigosa, né? Isso, pode ocorrer enxurradas, né, aquelas famosas cabeças d'água, então que o nível do rio se eleva rapidamente e às vezes não dá tempo nem de sair do rio. Então, ficar atento, principalmente se está com criança próximo, né? Final do dia começou a roncar a trovoada, né? Que saia, já curtiu ali já aproveitou bastante o dia, então vai para casa, né? Descansar e ficar numa condição mais segura. Perfeito, perfeito. Agradeço demais. É isso então, orientações ao vivo e super importantes aqui no nosso Ver Mais, Keltrin. Importante demais e daqui a pouco o Micael volta com mais um assunto bacana aqui no programa. Até já, Micael.